Bom, eu tinha pensado em gravar essa minha nova jornada, em fazer vídeos um pouco mais detalhados ali de, sei lá, primeira semana na empresa nova, primeiro mês e por aí vai. Mas acabou não dando certo, acabou que a vida ficou corrida e não consegui. Então eu tô fazendo aqui primeiros 3 meses da empresa nova. E esse aqui é o meu monitor portátil, onde eu tô usando para ler as minhas anotações aqui, para eu não me perder no roteiro do vídeo. Então, bom, basicamente a ideia é contar um pouco como foi essa experiência dos primeiros 3 meses na empresa nova, que eu falei um pouco sobre nos últimos vídeos, mas é uma startup dos Estados Unidos, em que o foco dela é agregar plataformas de delivery como Uber Eats, DoorDash, GrabHub e por aí vai, em um lugar só, e aí os restaurantes conseguem usar um tablet só no ao invés de usar vários para conectar tudo. Então é basicamente um agregador de delivery. E aí nessa empresa eu entrei como desenvolvedor sênior full stack. Eu sou dos únicos desenvolvedores do time, é um time bem pequeno. Tem eu como desenvolvedor sênior, um tech lead e um CTO. Esse é o time técnico da empresa. A gente está contratando mais pessoas aí, está crescendo um pouco a empresa, mas por enquanto são nós três. O resto é focado em vendas, em suporte e operações. Então é um time ali que não passa de 15 pessoas, eu acho. Então é um ritmo bem acelerado, assim, ritmo de startup. E falando um pouquinho sobre o meu começo, nas primeiras semanas o que eu foquei assim foi em conhecer um pouco mais o produto, conhecer um pouco mais a empresa, conhecer um pouco mais as pessoas também. Então, assim que eu entrei, eu comecei a marcar reuniões com as pessoas para conversar um pouco mais com elas, para me apresentar, perguntar o que eu posso ajudar, o que elas fazem, para eu saber também quem chamar em que situação. Então eu marquei reuniões com o pessoal de suporte, com o pessoal de vendas, com o CTO, com o Tech Lead, com o CEO. Eu fui conversando com eles ali uns 20, 30 minutinhos só para fazer essa primeira apresentação. Com o CTO foi uma conversa um pouco mais focada na parte tech barra produto. Então ele me passou uma visão geral do produto, o que o produto faz, qual é a dor que ele resolve, quais são os planos para o futuro, como que a gente vai crescer, o que a gente vai precisar fazer nos próximos meses. Então foi um bate-papo bem interessante assim, de ver, entender um pouco mais qual que é o estado atual da empresa e para onde que a gente está indo. Foi um papo bem massa. Com o CEO, eu conversei um pouco mais a parte de business, assim, de qual que é a visão dele para o produto, o que, que ele acha da empresa, onde que eu entro nessa história e o que, que ele espera do time técnico também. Então, foi uma visão de direcionamento, assim, de como que ele vê a empresa e como que ele vê o time, como que ele mexe as peças no tabuleiro, digamos assim. Então, foi outro bate-papo massa. E aí, com o Tech Lead, foi uma conversa um pouco mais técnica mesmo. Ele foi me mostrando um pouco da stack do produto, quais ferramentas que a gente usa, quais sistemas tem, quais serviços e como que as coisas se comunicam. Então foi um bate-papo bem assim. E aí, reuniões de onboarding, ele foi me mostrando como é que funcionava o sistema, passando credenciais e por aí vai. E aí, basicamente, essa foi aí as minhas primeiras semanas, um pouquinho do primeiro mês e participando também das primeiras dailies, as primeiras cerimônias, conhecendo um pouco mais qual que é o ritmo do time e por aí vai. E aí veio a minha primeira task. A primeira task foi uma task um pouco complicada para quem está iniciando, eu achei, porque era uma task em que o foco era melhorar o sistema de logs da aplicação, do sistema como geral. E aí eles reclamaram que os logs deles não estavam muito bons e precisava ser um negócio um pouco mais unificado e estruturado para poder encontrar problemas e identificar o que está causando alguma coisa, né, quando dá algum problema. Mas eu achei um pouco complicado para mim porque eu, como uma pessoa que estava entrando na empresa agora, eu não entendia direito das features, não entendia um pouco de como o sistema funcionava e o que exatamente eles precisavam ver quando estava encontrando alguma coisa nos logs. Então, eu fiquei trabalhando nessa feature acho que uma semana e meia, alguma coisa assim, testando diferentes soluções, testei algumas coisas com OpenTelemetry, com o Google Trace Explorer, com algumas outras coisas assim para fazer traqueamento de logs entre microserviços.
Algumas funcionaram bem, outras funcionaram mais ou menos, e aí no fim das contas eu fiz um pacote unificado para poder ser reutilizado dentro das aplicações. Fiz também uma documentação no Cursor para poder colocar no arquivo de regras do Cursor, para que toda vez que ele for implementar um código, ele siga esse padrão de log. Melhorou os logs, mas ainda não foi do jeito que eu gostaria, do jeito que o time gostaria também, porque, como eu falei, eu estava muito cru no começo, não tinha noção do que precisava, então foi uma task um pouco mais complicada. E aí, depois fui pegando outras tasks, fui variando um pouco ali, pegando um pouco de vários projetos para entender um pouco melhor do ecossistema. Sempre que eu entro numa empresa nova, eu gosto de fazer isso assim para eu entender um pouco mais do domínio geral da empresa e não ficar, por exemplo, pegando todas as tasks no mesmo serviço, porque eu fico meio que preso a isso. Eu gosto sempre de ir variando. Eu pego uma task aqui, uma task ali, uma task ali, e quando eu vou ver eu já entendo como as coisas estão funcionando. Então é uma coisa que eu sempre fiz e me ajudou muito a entender como essas coisas funcionam. E eu achei assim que foi num ritmo bem bom, assim, a divisão das tarefas e o peso das tarefas. Eu estava sempre nas sprints dividido bem entre tarefas fáceis, tarefas difíceis, tarefas médias. Então tinha tarefa que eu conseguia fazer, sei lá, em um prompt com o Cursor. Tinha tarefas que eu tinha que fazer todo um planejamento, fazer discussões, conversar com o pessoal, testar algumas coisas, validar se funciona ou não. Então, e aí geralmente essas eram, sei lá, uma, duas no máximo por sprint, e as tarefas fáceis aí vinha muito mais, umas tarefas médias também. Então não foi algo que foi maçante, não me senti sobrecarregado. Eu achei que foi um pace bom assim para fazer esse onboarding, e com isso, com essas tarefas difíceis, o que eu achei muito legal foi que eu consegui colocar muita coisa que eu só estudei na teoria, assim, para fazer entrevistas e tudo mais. Um monte de coisas de otimização de tanto de back-end, front-end, banco de dados, sei lá, várias coisas conceituais aí que a gente aprende para fazer entrevistas e para passar em vagas. Eu comecei a aplicar aqui, comecei a colocar isso em prática e ver realmente como funciona. Então eu achei muito massa, assim, que teve uma tarefa em específico em que eu precisava, a gente estava sofrendo com lentidão no banco de dados, porque precisava fazer uma agregação de valores e somar quanto de dinheiro tinha feito lá baseado nos pedidos. E aí o problema era que os dados dos pedidos eram salvos em um JSON no banco de dados. E aí, para fazer isso aí numa chamada toda vez, era um problema muito grande, assim, e ficava bem lento as chamadas. E aí, o que eu fiz, eu testei algumas coisas, e no fim das contas, o que teve o melhor resultado foi criar um campo virtualizado no Postgres, em que toda vez que fosse inserida ou atualizada uma order, um pedido, esse campo ia ser atualizado automaticamente. E aí eu conseguia colocar índices no banco de dados, conseguia rodar os explain, os analyze da vida para ver qual era a performance do banco de dados, conseguia usar os index certinho, e também com o GraphQL eu conseguia fazer uns sums, uns aggregates, sim, direto naquele campo. Então a query que durava, acho que, sei lá, 400 e poucos milissegundos, eu trouxe para 30 e poucos milissegundos. Então foi uma baita diferença na performance. Esse foi um exemplo do back-end. Aí teve um exemplo de front-end também, em que a gente tinha uma lista gigante assim, de itens para selecionar, que passava, sei lá, de 5.000 itens, e aí conforme você ia scrollando, ele ficava muito lento, porque ia renderizando mais coisa no componente. E aí eu implementei uma lista virtualizada, que foi uma outra técnica que eu aprendi também para entrevistas, mas nunca tinha aplicado na prática. E aí eu fiz a lista virtualizada no React, que basicamente você só renderiza aquilo que está sendo mostrado na tela, e isso economiza assim, uma performance absurda. A página ficou bem mais tranquila de utilizar, assim, sem aquele monte de lag, travando um monte. Então, essa parte assim, de tarefas eu achei bem dividida. E aí outra coisa que eu gostei também foi a questão de horário, porque eu consigo fazer um horário flexível, eu não preciso seguir aquele horário ali das 8 às 5 da tarde ou coisa assim, não tem um horário específico. Isso me ajuda a poder conciliar os meus estudos, porque eu estou aqui morando em Portugal fazendo mestrado, e eu tenho que ir para as aulas, tenho que fazer as coisas e tal, então eu não preciso seguir um horário específico, eu consigo fazer o meu horário.
Às vezes eu sou chamado meio fora de ajudar assim para resolver algum BO, mas é coisa de startup também, é coisa de empresa com pouca gente no time, então acontece, estamos acostumados. E outro ponto que eu anotei aqui que eu achei muito massa que aconteceu nesses últimos meses, e foi uma das coisas que eu busquei assim quando eu saí de uma empresa grande para uma startup de volta, que foi esse contato com o cliente final. Porque talvez quem esteja em empresa grande e já trabalhou em startup antes vai compartilhar um pouco desse sentimento, mas eu comecei minha carreira em startup e eu comecei num projeto pequeno, assim, que tinha poucos clientes, mas que eu tinha contato com toda a parte do projeto, então eu fazia de tudo lá, basicamente. E eu lembro que nesse projeto eu achava muito massa, assim, quando eu subia alguma feature, mexia alguma coisa, e eu sentia o feedback do cliente, assim, o cliente falando que o que eu fiz impactou a vida dele de alguma forma. E quando eu estava em empresa grande, mesmo que uma coisa que eu subisse impactasse muito mais gente, era gente que eu não tinha acesso diretamente, assim, que é, eu não ia ter alguma forma de saber como que a pessoa se sentiu com aquilo lá. Então eu senti um pouco mais de falta desse contato. E aí nessa empresa que eu estou agora, acaba que parte do nosso time, o time de suporte, o time de operações, eles são usuários da nossa plataforma, não só os restaurantes. Então, muita coisa que eu subo ali durante as dailies, o pessoal fica feliz, agradece, fala, nossa, aquilo lá me poupou, sei lá, 2 horas, aquilo lá, agora o site está muito melhor de usar. Então, tem sempre esse feedback constante, é uma coisa que me motiva a sempre tentar melhorar ali o sistema que a gente tem e as coisas que a gente faz. Então, isso é uma parte que eu achei muito massa. Por exemplo, agora a gente está numa fase de bastante crescimento da empresa, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei ali por setembro, julho, não lembro, a gente tinha na nossa base de clientes, acho que era 50 restaurantes. Agora, 3 meses depois, a gente tem 150, então a gente já triplicou de tamanho. E agora a gente fechou parceria com uma outra empresa que vai levar a gente de 150 restaurantes para 400 restaurantes. Então a gente está crescendo assim, numa velocidade absurda e basicamente o processo que tinha que fazer aqui por restaurante era que tinha que copiar o menu deles manualmente, tinha que fazer toda a validação do menu, subir, importar e tudo mais. E isso levava por restaurante umas 2 a 3 horas, dependendo do tamanho do menu do restaurante, para o time de operações fazer. E aí eu automatizei esse processo, eu fiz um scrapping, eu fiz um parser ali para trazer o menu do Uber Eats para o nosso sistema e já deixar tudo bonitinho, redondinho para eles. Eles só precisam apertar num botão, colocar qual que vai ser o restaurante e tudo mais. E aí tá feito. Então, basicamente, um processo que eles levavam 2, 3 horas, agora eles fazem em 3 minutos. E aí isso aí também foi outra coisa que deixou eles felizes pra caramba e deu um boom no time assim, de produtividade, de ver como eles conseguem agora fazer o onboarding de restaurantes muito mais rápidos e como isso vai ajudar também a empresa a chegar nesses 400 restaurantes no final do ano, porque o processo agora está muito mais fácil, muito mais prático. E aí, outra coisa também que eu senti foi essa diferença de times pequenos para times grandes, porque eu lembro que na empresa anterior que eu estava, só o time de dev já era quase maior do que o time total da empresa que eu estou hoje, e como era uma empresa grande, também tinha muito mais burocracias envolvidas para subir alguma feature, fazer algum deploy ou coisa assim, todo o processo de code review, de tudo mais, as cerimônias de sprint e Scrum e por aí vai, era tudo mais, um ritmo mais lento, então acabava que eu tinha mais tempo ocioso e era bom de vez em quando, porque eu tinha as coisas da faculdade para fazer, mas eu ficava me sentindo meio estranho, assim, era um ritmo esquisito e as burocracias sempre me incomodavam, assim, eu não conseguir subir as coisas na hora que eu quero, ter que passar por todo um processo e tal. E eu entendo, porque era uma empresa muito mais madura e cada feature que subia era muito mais crítica, mas eu sentia um pouco de falta assim, dessa autonomia que vem com um time menor e uma empresa um pouco mais no começo, no ritmo de startup. Então, aqui, por exemplo,
eu consigo, eu não preciso passar por code review praticamente, eu só mando para code review ali para o CTO, para o tech lead, quando é alguma coisa muito diferente do que eu já fiz, ou alguma feature mais crítica, assim, que eles entendem um pouco mais do domínio do negócio daquela feature. Então, às vezes, eu peço para eles darem uma olhada para ver se está tudo certo, se eu não baguncei alguma coisa que já existe. Mas geralmente eu consigo subir as coisas do meu jeito, consigo fazer desde o pull request, consigo fazer o merge, consigo fazer o deploy, consigo mexer nas coisas de produção, consigo mexer no banco de dados, eu consigo ter essa autonomia assim, de fazer todas as coisas, inclusive a autonomia de sugerir melhorias. E isso foi algo que eu achei muito massa, assim, e é algo que eu já até fui elogiado aqui, inclusive, que é sempre trazer melhorias para o sistema de forma geral, assim, não só para a parte de produto, mas também para a parte técnica de melhorar as coisas, de deixar as coisas mais escaláveis, mais rápidas, mais manuteníveis e toda essa parte assim de melhorar o ecossistema como geral, assim, processos, sempre dar sugestões de o que a gente pode fazer para melhorar, qual que é o próximo passo e tal. Então, acho que essas foram as principais coisas, assim, os pontos que eu mais gostei, assim, desses 3 meses. A questão da autonomia, assim, foi uma parte muito massa, assim, é quase como se fosse mexendo com um projeto pessoal, em que você tem controle sobre várias coisas, mas você está ganhando para isso. Obviamente tem a pressão, porque é um time pequeno, a gente tem muita coisa para fazer, então tem um pouco daquela pressão de entrega e tal, mas essa autonomia eu achei muito massa, assim. E eu acho que esse processo todo, esses 3 meses, eu já aprendi coisa pra caramba também. Eu já vi muita coisa, já tive muitas experiências diferentes e legais. Então, até então, inclusive sobre experiências legais, experiências novas. Foi a primeira vez também, acho que umas 2 semanas começou, eu falei que a gente está contratando novas pessoas, novos desenvolvedores, e o Tech Lead me chamou para fazer parte das entrevistas. Então, eu sempre estive do outro lado como entrevistado, mas agora eu estou sendo entrevistador também. Então, foi outra experiência que eu achei muito massa, assim, de fazer, entender como que a gente avalia um currículo, entender como que o Tech Lead avalia um currículo, por exemplo, como que eu, avaliando um currículo, o que eu espero dele, e isso me ajuda também a melhorar o meu, o que eu coloco lá. Na entrevista também entender o que eu pergunto para um candidato e o que eu espero saber dele, o que a resposta dele me traz. Então, fazer essa avaliação de candidatos, assim, saber dar um feedback, ter esse contato um pouco mais alto nível, digamos assim, um pouco mais de gerência. Está sendo uma experiência muito massa também, eu gostei bastante de fazer entrevistas e espero continuar sempre crescendo e aprendendo coisas novas aí. E, bom, é isso. 3 meses de empresa, vamos ver o que a gente tem ali para os próximos 3 meses. Daqui a um tempo eu faço mais uma atualização de, sei lá, 4, 5, 6 meses e vamos ver para onde que a gente vai. Valeu!